Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Abra suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, Evangelho segundo escreveu Mateus. Versículo 24 em diante. Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. O Senhor, essa semana, Ele falou comigo de uma forma um pouco diferente. E quando o Senhor fala comigo, eu gosto de trazer para a igreja. Então a palavra de hoje, ela que vai ser ministrada primeiramente a mim, né, a minha pessoa, estou sendo exortado por essa palavra, e a igreja. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 13, versículo 24 em diante, aqui fala a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Os irmãos podem se assentar glorificando? Sempre quando eu medito, né, numa parábola, quando eu leio e fico meditando, né, eu lembro da minha saudosa mãe, porque com 15 anos, quando eu ia ler a Bíblia, né, eu li em voz alta para tentar entender. Lá no quarto eu falava: a parábola de Jesus. Aí ela gritava lá da cozinha: a parábola, meu filho. Então, sempre quando eu leio, eu tenho essa lembrança. Mas essa parábola, né, ela nos conta a história de um homem que plantou, né, uma lavoura, plantou o seu trigo e no seu campo, e à noite o inimigo veio e semeou o joio, né, no meio da plantação. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me fazia, né, o Senhor me fez a pergunta, né? A pergunta que não quer calar é: eu e a igreja, nós somos joio ou nós somos trigo? Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na ministração, na palavra, porque nós vamos ver aqui algumas diferenças, alguma semelhança entre joio e trigo, e ao final da ministração nós poderemos ver, porque às vezes, né, a gente falando assim a primeira mão: você é joio ou trigo? Eu falo: não, eu sou trigo, né? A gente já pensa logo por esse lado. Mas no transcorrer da ministração a gente pode ver que há a possibilidade de ter joio em nossas vidas, de ter joio, entendeu? No nosso meio. Então, gostaria que os irmãos tivessem, né, uma percepção do que vai ser ministrado, para que nós possamos, né, estar observando. Quando nós falamos de joio e trigo, são duas plantas, né, com certa aparência, né? Ou seja, no início do cultivo ali, da plantação delas, não existe nenhuma diferença. São duas plantas totalmente iguais. Elas têm a mesma aparência, cresce
quase que na mesma proporção, tem o mesmo tamanho. Quando você vê uma planta do joio e o trigo, né, antes dele dar o cacho, você não consegue distinguir quem é o joio e quem é a planta. Só na fase adulta, ou próximo da colheita, que é possível nós olharmos para essa planta e entender, saber qual delas é o joio, né, e qual delas é o trigo. E uma das formas da gente reconhecer é que o trigo na fase adulta, perto já da colheita, ele se dobra. Ele se dobra devido aos seus cachos, devido à sua semente, né? Então, quando ele dobra e demonstra essa situação, a gente vê a diferença, porque o joio não tem semente. Por ele não ter semente, ele não se dobra, ele permanece reto. O joio também é uma planta que ela é fácil de ser arrancada, de ser retirada da terra. O joio já não. O trigo você tira fácil. O joio você tem dificuldade para arrancar da terra. Ele já é mais difícil de ser arrancado. E é interessante, né, que eu meditando, eu encontrei ali uma passagem num livro que eu tenho lá, né, que fala sobre Agostinho de Hipona, foi um dos pais da igreja no século IV por aí. E ele comentando essa parábola, ele ensina para nós que, muitos primeiro são joio e depois se tornam trigo bom. O que ele está dizendo com isso? Que quando nós chegamos, às vezes, na casa do Senhor, quando nós vamos para a igreja, às vezes nós chegamos como trigo, né? Uns chegam como trigo, já chega disposto a fazer, mas tem alguns que vêm como joio. Tem pessoas que são joio. Tem pessoas que chegam todo defeituoso, chegam todo cheio de problema, e às vezes nós não queremos aquelas pessoas. E ele continua, né? Ele falando, ele acrescenta, se eles, quando são malvados, quando a pessoa chega na casa do Senhor, quando a pessoa chega próximo de nós, por ele ser malvado, não fosse tolerado, se nós não tivéssemos paciência com eles, eles não chegariam a mudança nenhuma, a uma mudança louvável. Então, às vezes, nós temos uma falta de paciência com pessoas que estão à nossas voltas, pessoas a quais nós deveríamos ser para eles luz, sal, a qual nós deveríamos talvez estar ali direcionando eles, às vezes nós temos somente falta de paciência com essas pessoas. E aí, às vezes, nós começamos a criticar, falando que a pessoa é joio, que a pessoa é errada. Mas Jesus, ele esclarece, né, que ele, como dono do campo, ele não confunde quem é joio e quem é trigo. Ele não faz essa confusão. Ele não confunde, né? O dono da obra não confunde. Por quê? Porque ele sabe, né? Então, assim, essa parábola, quando nós lemos ela, a parábola do joio e do trigo, nós entendemos que essa palavra de Deus, ela traz para nós uma reflexão muito interessante. Como? Ela é contada por Jesus, ela explica para nós o quê? A justiça de Deus, a paciência de Deus, o amor e a misericórdia. Por que a justiça de Deus? Porque como servos do Senhor, às vezes nós achamos que nós temos preferência. Mas não. Deus coloca o joio e o trigo, coloca um cristão e um ímpio para conviver e viver junto no meio da sociedade. Deus coloca dessa forma para mostrar para nós que Ele é justiça. Ele não faz acepção de pessoas hoje. Essa acepção vai ser no futuro. Então nós temos que observar que Deus tem uma tremenda paciência conosco, porque nós erramos e Deus vai e nos perdoa. As pessoas fora da igreja erram, às vezes até blasfemam com Deus, e a paciência de Deus é tanto que Ele não fulmina, Ele não mata ninguém. Porque às vezes nós pensamos, né, que não, Deus, se errou com Ele, vai matar. Não, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é misericordioso. Só que vai chegar um tempo da justiça dEle. E aí nós temos que entender, irmão, que nesse juízo, que tanta palavra de Deus fala, um juízo final, haverá sim uma separação. Ali haverá uma separação entre joio e o trigo, né? Essa parábola ela traz para nós também, para nós entendermos, né, a coexistência do bem e do mal. Que às vezes nós temos dificuldade de entender essa coexistência. E essa coexistência não é com os ímpios, não. Essa coexistência é dentro de nós.
Dentro de nós cristãos, nós temos o bem e o mal. Quando falamos de carne, de carnalidade, quando nós falamos dos frutos da carne, nós estamos falando da nossa parte mal. Daquela parte que, se nós não tivermos ali, ó, esmurrando, matando ela todo dia, ela aflora. Ela aflora. E às vezes nós não entendemos, nós achamos que, não, o povo lá é mau, nós somos os bonzinhos. Não, nós também temos essa maldade. Nós também temos essa parte de joio dentro de nós. Só que nós temos que nos colocar cada vez mais diante de Deus para nós entendermos que a percepção dessa situação de termos dentro de nós coisas ruins, que se nós não esmurrarmos, que se nós não tentarmos matar aquilo todos os dias da nossa vida, ele vai nos levar ao mesmo juízo que os ímpios têm. Porque às vezes nós pensamos que por eu estar dentro da igreja, por eu estar vindo cultuar, por eu dizimar, por eu ofertar, eu já sou salvo. E a salvação não é isso, irmãos. A salvação não é dízimo, a salvação não é o se ofertar, a salvação não é você vir na igreja no domingo, sabe? Aquele irmão domingueiro, só de domingo que ele vem na igreja, que não ora, que não fala com Deus. A salvação é a obediência à palavra de Deus. Se não houver obediência, se nós não tivermos, uma determinação em buscar na palavra de Deus, nós não somos salvos, irmão. Se nós não colocarmos os nossos corações na presença de Deus, se nós não permitirmos sermos transformados, tem muitos, irmão. Eu conheço algumas pessoas que eu tenho dó de coração. Eu não estou falando como melhor do que ninguém, não. Eu sei dos meus erros, irmão. Eu sei dos meus erros. Eu luto contra os meus defeitos. Esse que vos fala aqui não é santo ainda, não. Eu estou lutando, entendeu? Eu mato a minha carne, eu falo que eu não vou fazer, entendeu? Eu empino e falo, não vou fazer. Todo dia eu brigo comigo mesmo. Todo dia eu brigo comigo mesmo. Já vou começar para vocês entenderem, já contando um pequeno testemunho meu. Durante essa semana, agora, eu fui em Goiânia. E eu, durante uns 15 anos da minha vida, eu era motorista no meu local de trabalho, mas eu era aquele motorista que eles falavam para mim assim, ó, só para vocês entenderem onde eu vou chegar. Tem que ir lá em Goiânia e voltar, mas é rápido. Não, manda o Del Carreiro. Para mim andar de 150, 160 de carro velho, era natural. Eu cansei de sair do meu local de trabalho e chegar naquele viaduto lá. Não tinha nem quebra-mola, nem barreira, tinha nada. Eu fazia 1 hora num Gol quadrado velho. Entendeu? Era passando o caminhão, eu fiz isso demais. Então, assim, ainda tem um pouquinho disso em mim. E eu fui para Goiânia, né? E nós saímos de lá, acho que umas 8 horas da noite, não me lembro bem o horário. E o meu carro, graças a Deus, não é um carrinho muito ruim. E eu peguei o asfalto, eu atravessei a barreira ali, né? Eu sem notar, o pé acho que afundou um pouquinho. O carro, pra mim, estava natural, irmão. Estava na faixa menos de 140. Aí danou comigo. Ó, você não tá viajando sozinho, não. Eu tenho sua esposa e seu filho aqui dentro. Presta atenção e maneira esse pé. Irmão, naquela hora, assim, um jagunço, sabe, cresceu aqui dentro. Falei, gente, o carro é meu, o dinheiro é meu, o combustível é meu, tudo é meu. Aí eu falei, ainda respondi, entendeu? Zoaram demais, não posso nem dirigir, não posso nem andar, você quer pegar o carro, eu tô cansado, não tô com onde andar. Resmunguei. Aí ela falou pra mim, você é crente? Vou perguntar, irmãos. Tirei o pé, coloquei o piloto automático em 102 km por hora e vim de lá aqui assim, ó. Entendeu? Aí depois que eu andei uns 5 km, eu fui melhorando. Tô falando isso pra vocês entenderem que ainda tem carne em todos nós, irmãos. E às vezes nós queremos empinar. Mas quem que é ela? Quem que é minha esposa para falar para mim que velocidade que eu vou andar? Mas eu lembrei, sabe? Eu dirigindo e Deus falando para mim assim, ó, a velocidade da via aqui é 110. Por que você tá nessa velocidade toda? Aí a gente não pensa, né?
tipo assim, se Deus livre guarde, acontece um acidente com você ali e você perde um dos seus. Para que essa pressa? Eu só ia chegar em casa para dormir. Então, o que eu estou querendo trazer para nós, né? Que às vezes, irmão, nós fazemos coisas que a gente traz do nosso passado, que a gente não consegue largar, não consegue abandonar, não consegue tirar das nossas vidas. E isso traz transtorno. Porque se eu viesse naquela velocidade, lá de 140, que fosse, eu podia até chegar em casa. Deus podia, né, ter dó e falar, vou levar até em casa. Mas eu ia chegar em casa, não ia ter janta, não ia ter lanche, a mulher estava emburrada, estava nervosa. Então, às vezes, nós não medimos as consequências, agimos como joio. Porque joio não é aquele que fica 24 horas pecando, não. Joio é aquele que, às vezes, mexe e vira até fazendo um trem errado, que ele não para. Porque nós, dentro da igreja, nós temos aparência de cristão. Tem, irmãos. Tem pessoas erradas por aí que se você ver o terno de Bíblia, você fala, isso é um homem de Deus. Mas você vai ver o testemunho da pessoa, não é. Por isso que eu falo para você que às vezes fala assim, tem que vestir terno. Não tem não, irmão. Você tem que transformar de dentro para fora. É de dentro, entendeu? Não adianta eu vestir uma roupa bonita, não adianta eu pôr um sapato bonito, vir aqui falar com eloquência para os irmãos, que os irmãos são abençoados e tal, e chegar em casa eu gritar com a minha esposa, chutar meu filho. Eu continuo sendo joio. Eu continuo tendo dentro de mim. Então nós temos que tomar cuidado com a aparência. Por quê? Porque o joio é uma planta que se parece muito com trigo. E quando Jesus usou essa parábola, ele estava querendo dizer isso. Que nós vamos conviver com pessoas, vamos conviver com situações que nós vamos achar que, nossa, isso aqui é um santo homem de Deus, isso aqui é uma santa mulher de Deus. E não é, irmão, é joio. E o joio é tóxico. Ele tem uma toxina ali que faz mal. Então, se você ficar muito perdido, você vai se perder. Então, essa parábola ela traz para nós termos assim, uma condição de quê? Discernimento. De nós começar a olhar em nossa volta, com quem é que eu estou andando, com quem é que eu estou convivendo, quem que eu estou ouvindo. Quem que eu estou ouvindo? Nós temos essa dificuldade de poder fazer uma seleção. Nós temos, não sei se é porque tem algumas pessoas que têm, tipo assim, poucas pessoas, né, para movimentar ali no meio. Então, assim, você fica sempre com as mesmas pessoas e às vezes você escuta sempre coisas que você não deveria escutar e você não consegue se separar daquela pessoa. Você não consegue abrir mão daquela pessoa. Às vezes você está ali sendo contaminado, você está ali sendo influenciado negativamente e você permanece. Joio, irmãos, não tem só lá fora, não. Nós temos joios dentro da igreja. Nós temos pessoas que influenciam outras pessoas negativamente. É isso aqui que a palavra de Deus está falando. E esse joio que nós temos, às vezes, dentro da igreja, ele é filho do diabo. Que isso, pastor? Isso pegou pesado? Não. A Bíblia fala isso, irmão. Quando nós lemos um pouquinho mais à frente aqui, ó, no mesmo capítulo, no versículo 37, diz assim, ó, quando o Senhor Jesus termina de falar a parábola, aí ele sai, os discípulos falam assim, me explica essa parábola aí que o Senhor falou agora, Jesus. Como é que funciona esse negócio aí de joio? Aí ele fala no versículo 37, ó, ele respondeu, né, eles perguntaram, falou, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Quando eu atuo, irmão, independente de eu ser crente, de eu ser pastor, de eu ser obreiro, de eu ser só o crente, quando eu atuo de forma negativa, falando coisas, ou com atitudes com outras pessoas, com meus irmãos, eu estou agindo como um filho do maligno. Nós temos dificuldade em ouvir isso, não temos? Mas alguns de nós aqui, às vezes, ainda pode querer contar, né? Eu parei, entendeu? O dia que o Júnior danou comigo, eu parei. Eu ainda, de vez em quando, sabe que a mentirinha que ele fala? Não é mentirinha do gasto, é só para não... Eu fui contar um dia, o Júnior danou comigo, falei, não vou contar mais, em nome de Jesus, parou. Parei, entendeu? Não faço isso mais. Mas aí, se um irmão mente, a gente fala para ele, irmão, quem que é o pai da mentira?
A quem que Deus atribuiu a mentira? Ao diabo. Então, se eu contar uma mentirinha, se minha esposa falar assim, você estava onde? Eu estava lá no supermercado. Falei, não, eu estava ali na casa do irmão, conversando com ele. Eu estou mentindo. Se me perguntar, você já foi para tal lugar? E eu já fui, né? Mas eu não quero levar o irmão, né? Eu estou indo e tal. Não, irmão, não vou mais não. Eu estou só mentindo. Não, eu estou mentindo. Se eu falar, tipo assim, irmão, você vai para Goiânia amanhã? Até que eu vou, mas eu não quero levar, né? Ô, irmão, não vou não. Mentiu. Mentiu. A palavra de Deus fala assim, ó, sim, sim, não, não. Irmão, eu vou, mas não vou te levar não, tá? Não cabe. Não cabe, quando eu vou pôr uma mala ali, eu vou pôr meu colchão lá dentro, eu não quero levar. Entendeu? É assim que a palavra de Deus fala para nós. É a forma que Deus quer que a gente viva. Que o meu dizer seja sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno e às vezes nós não entendemos. Aí eu começo a mentir, começo a achar que tá bonitinho, né? Aí eu me transformo o quê? Num falso convertido, né? Aquele homem que vem para a igreja de terno, todo bonito, mas que não se converteu. Talvez o irmão não entendeu, mas a minha atitude lá com a dona Renata dentro do carro é um sinal de conversão. Estou começando a me converter. Que antigamente, irmão, eu parava o carro, metia o pé na porta, desce, pega um ônibus. Eu estou me convertendo. E nós temos que nos converter, nós temos que mudar todos os dias, irmão. Nem que seja um tiquinho, mas você tem que mudar. Começa hoje. Começa a mudar. Começa a tirar coisas da sua vida. Começa a mudar a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, a sua forma como você trata a sua esposa, a esposa trata o marido, trata os filhos. Começa a mudar. Nós temos essa dificuldade, irmão. E às vezes nós temos dificuldade até de falar, tipo assim, não, fala. Fala, gente, eu sou difícil e tal, eu falo, às vezes quando me perguntam, falo, irmão, eu tenho toque, eu sou enjoado, eu gosto das coisas arrumadas. As irmãs que chegam aqui mais cedo um pouquinho na igreja, tem dia que chega aqui, às vezes, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô arrumando as cadeiras assim, ó. Depois pode sentar e tal, mas na hora que eu chego aqui, eu arrumo tudinho. É enjoo, mas eu sou. E tem pessoa que não tem coragem de falar, fica escondendo. E nós não podemos, irmão, porque eu começo a ser influenciado pelo maligno. Essas atitudes negativas que nós temos em nossas vidas, atitude de esconder, atitude de fazer o que é errado e não assumir, atitude de tratar um ou outro mal, isso não vem de Deus. É coisa que o maligno põe nas nossas cabeças, é coisa que ele fala. E nós já temos essa tendência à carnalidade. Então nós temos que vigiar, nós temos que prestar atenção em tudo que nós fazemos. Se nós não começarmos a vigiar as nossas atitudes, nós não vamos para o céu. Eu quero trazer algumas lições para nós, que essa parábola aqui traz para nós, né, que ela é muito interessante, eu gostei muito, assim, eu gosto de toda a Bíblia, parece que eu li, e parece que é como se eu não tivesse lido ainda essa passagem, sabe? Já li a Bíblia algumas vezes, toda, mas parece que assim, quando você lê, e parece que Deus fala diferente com você, sabe? Aí a primeira lição aqui, ó, sobre o joio e o trigo é assim, ó, não durma na seara do Senhor, porque aqui fala que enquanto os homens, ou seja, certo servo, né, ali do patrão, que devia estar olhando a lavoura, dormiu, o inimigo foi lá e semeou o que não era para ser semeado, né? Tá no versículo aqui 25. E aí tem alguns de nós que às vezes dormimos na nossa fé. Tem alguns de nós que às vezes não somos vigilantes no que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós não prestamos atenção, nós nos observamos. Nós ficamos cochilando, né? Tipo assim, não, amanhã eu vejo isso. Não, amanhã eu oro. Não, depois eu converso com meu filho. Não, depois eu vejo esse negócio com meu marido. Não, dorme não. Presta atenção no que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo dentro do seu lar.
Porque joio é em todo lugar, irmão. Tem joio dentro de casa, entendeu? Tem marido que é joio, tem mulher que é joio, tem filho que é joio. Tem em todo lugar. E às vezes nós dormimos e o inimigo está ali semeando as coisas dentro do nosso lar e nós não estamos observando, nós não estamos prestando atenção. Aí nós começamos a ter um esfriamento espiritual, nós não vamos mais à igreja, eu não quero ouvir a palavra, não, qualquer coisinha, sabe? Qualquer coisa. A mulher não lavou um par de meias assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho meia. Vai descalço, irmão, vai de chinelo. Eu venho para a igreja, não é para ver irmão, não. Eu venho para a igreja para louvar o nome do Senhor. Eu tiro o sapato, venho descalço, venho de chinelo. Tem dia que eu caço um tênis, caço um sapato em cá para me caçar, eu não acho. Tá tudo no quarto do rapaz, catou tudo. Entendeu? Eu não tô nem aí, eu vou para a igreja. Ah, não tem uma camisa passada, não, eu não vou na igreja, não. Minha esposa pega o ferro e passa, irmão. Passei essa camisa lá agora, de novo, né? Porque estava amarrotada, de tanto ficar guardada. Eu passei, eu passo. E já tem uns que dizem, não vou não, porque... Para, irmão, seja vigilante. Não é sua esposa que vai te levar para o céu, não. Não é o esposo que vai levar para o céu, é você. E aí, não fica esperando o outro te levar para a igreja, não. Não fica esperando o outro te levar aos pés de Cristo, não. Vá com suas pernas, anda, busca. Não fica dormindo, não, irmão. Porque a nossa vida, né, o nosso ministério é uma seara. E é ali que o inimigo quer semear, é ali que o inimigo quer colocar situações, e nós às vezes não observamos. Nós deixamos as coisas assim, depois eu resolvo. Deixa não, irmão, não deixa nada para resolver depois. Vigia. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, ele fica, irmão, assim, ó, observando. Nós estávamos no monte orando, quem vai naquele monte ali vê, aí chega lá, tem aquelas galinhonas pretas, né, que fica em cima lá da urubu, irmão, fica em cima lá da torre ali, o que é tanto lá, meia dúzia. Eles ficam lá olhando pra gente, a gente chega lá e sai, você tá nem aí. E eu falei pra ela, igual os inimigos, você entendeu? Você anda pra um lado, é só vira a cabeça assim, te olhando, ó, ver o que você tá fazendo, buscando a sua falha, buscando o seu defeito, vendo onde é que ele pode te atacar. Tipo assim, uma janelinha ali, ó, ali uma brecha, ó. Entendeu? O inimigo é desse jeito, irmão. Então não dorme não, seja vigilante. A palavra de Deus também nos fala, né, que aqui no joio, ele tem um falso crescimento, né? E às vezes nós não prestamos atenção, né? O que é um falso crescimento? É às vezes quando nós começamos, né, a semear uma falsa adoração, uma falsa doutrina, um falso entendimento da palavra de Deus, que às vezes nós colocamos muita carga, né? Nós fazemos quase que igual os fariseus, colocamos muita carga sobre o outro, mas nós mesmos não carregamos peso nenhum. Que às vezes eu falo, né? Você tem que orar, viu, esposo? Meu filho, você tem que orar, viu? Você tem que ler a Bíblia, você já leu a Bíblia hoje? E você? Você leu a Bíblia? Você orou? Ou você está só cobrando, inclusive, aquilo que você não faz? Nós não podemos, irmão, cobrar aquilo que nós não fazemos. Eu falo muito, eu tento, entendeu? Eu tento de todas as formas ser exemplo. Para mim, lá em casa, eu falo assim, tá muito no celular. Mas pode perguntar. Dificilmente, de vez em quando eu mexo no celular. Não sou santo, não, irmão. Mas eu não fico o dia inteiro no celular, não dou conta. Então eu cobro. Mas para mim cobrar, eu tenho que largar o celular. De vez em quando eu falo, você está bebendo muito refrigerante, você vai tudo morrer, eu vou ficar aí solteiro, entendeu? Está bebendo refrigerante demais. Sabe por que eu falo? Porque eu não bebo refrigerante. Entendeu? Eu não bebo. Eu falo. Eu sou exemplo, eu falo, refrigerante faz mal, mas ninguém vê algum copão de refrigerante. Porque às vezes, não bebe refrigerante desse tanto não que faz mal, mas você está lá bebendo, aí. Isso é uma falsa santidade. É você querer cobrar dos outros aquilo que você não faz, irmão. Nós temos que observar a nossa forma, né?
Que às vezes, irmão, eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com a casa do Senhor. Esse dia atrás nós conversamos, né, com alguns obreiros aqui na frente, sobre a nossa forma, como obreiros na casa do Senhor, de trabalhar, de recepcionar pessoas. E às vezes nós não temos, né, essa forma de fazer as coisas, às vezes nós não fomos, né, instruídos, vamos dizer assim, né, nesse sentido. Nós fazemos as coisas assim meio, como é que é? Não, é assim, tá bom e tal. E não é o caminho certo. E nós temos que ter essa preocupação com a casa de Deus. Porque a casa de Deus, irmãos, é aqui, ó, tem pessoas que falam, né, que a casa de Deus é hospital, outros falam que é um local de refúgio. Mas não é a casa de Deus que é o hospital, que é o refúgio. Somos nós, a igreja, que temos que ser esse hospital. É nós, a igreja, que temos que ter esse refúgio. É nós que temos que abraçar um ao outro. É nós que temos que achegarmos aos irmãos. E às vezes nós não conseguimos, né? Esse tempo atrás, eu estava fazendo uma reflexão sobre a igreja. E eu clamei para o Senhor. Falei, Senhor, manda pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Coloca pessoas lá para ouvir a palavra, para ser ministrado, como eu sou. Cada vez que eu ministro aqui, irmãos, eu sou ministrado em casa antes, porque eu leio, eu estudo, e aqui eu sou ministrado de novo. O Senhor fala comigo novamente. E eu falar com o Senhor manda pessoas. Porque, igual eu falei, eu nunca pedi para o Senhor uma igreja cheia, eu não queria uma igreja inchada. Porque tem uma diferença, né, que às vezes nós não entendemos que tem crescimento quantitativo e qualitativo. Ou seja, crescimento com qualidade. Com pessoas dispostas a ouvir a palavra do Senhor, com pessoas dispostas a mudança, com pessoas dispostas a ser regenerado, a ser conduzido através da palavra de Deus. Tem essa diferença, irmãos. Porque eu conheço igrejas que são cheias, mas é rodízio. Você vai lá hoje, daqui a um mês você vai lá, você não vê as mesmas pessoas. Então nós temos que ter essa percepção, né, de observar esse crescimento, porque um crescimento de igreja tem que ser igual à igreja de Atos. Quando nós lemos ali em Atos, falava assim, ó, por que aquela igreja cresceu saudável? Está lá em Atos 2, porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus é quem mandava as pessoas. E o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos despertado para que o nosso crescimento não seja um crescimento só de inchado, só de pessoas, mas que seja um crescimento de pessoas com qualidade. O que é qualidade? É aquelas pessoas que vêm para ouvir a palavra do Senhor, aquelas pessoas dispostas a mudar de vida, irmãos. Não adianta nós virmos na igreja todo domingo, ficar aqui escutando esse homem enjoado, falando, e voltar para casa da mesma forma, sem deixar essa palavra descer no seu coração, sem deixar essa palavra nos moldar. O que nos molda, irmão, é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós prestamos atenção na palavra de Deus, nós começamos a mudar nossas vidas. O que me assusta toda hora, às vezes, quando eu assim, estou querendo ir para a carne, é quando fala assim, você é crente. Porque eu falava para a esposa lá em casa hoje que da onde eu saí, da onde Deus me tirou, eu não quero voltar. Eu que não quero. Eu não quero voltar. Então eu tenho que lutar todos os dias contra o meu eu mesmo para que eu permaneça fazendo a obra do Senhor. Eu não quero ser quem eu era. Mas a gente às vezes vê pessoas que eles não querem mudar, irmão. Eles não querem dar um passo à frente. Eles não querem abandonar aquelas amarras que estavam prendendo eles. Eles continuam amarrados a coisas, a situações, a problemas. E não cresce. Nós temos que crescer diante de Deus. Nós temos que nos permitir ser moldados, ser lapidados. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e deixar ela entrar no nosso coração. Amanhã, a hora que levantar, tem que levantar e falar assim, eu sou joio ou trigo, hein? Hoje eu vou agir como trigo. Hoje eu vou ser trigo, vou ser bênção.
Se alguém vier fofocar alguma coisa aqui para falar, irmão, ó, isso aí não edifica não, dá licença. Corta. Alguém vier mentir para você, fala, ops, isso não é verdade não. Se você quiser falar a verdade comigo, eu estou aqui. Se não quiser, para. Nós temos que levantar, irmão, todos os dias disposto a mudar, nem que seja um pouquinho. A melhorar a nossa forma de viver, a melhorar o nosso jeito de ser. A palavra de Deus fala que ó, a diferença entre o joio e o trigo é o conteúdo. Por quê? Porque o trigo tem a semente, que é o conteúdo, o joio não tem nada, é só casca, é só por fora. E nós às vezes não estamos tendo conteúdo, irmão, conteúdo, ou seja, o nosso interior continua vazio. Não estamos deixando Deus nos preencher, nós não estamos deixando Deus colocar dentro de nós a sua vontade. Que às vezes eu falo, às vezes nossa oração é, Senhor, abençoa o meu caminho, Senhor, o meu sonho, a palavra de Deus fala para mim que os caminhos do Senhor são muito melhores do que o meu. Por que eu vou pedir o Senhor para abençoar o meu caminho e não pedir Ele para me colocar no caminho dele? Se o caminho dele é melhor que o meu. Nós temos que passar a carregar dentro de nós algo que traga, algo que faça a diferença em nossas vidas. Nós temos que ser pessoas que cheguem, os outros chegar perto de nós, eles chegam para receber uma palavra, uma direção. Eu vou ser honesto, irmão, se estão chegando em você, homem ou mulher, se estão chegando em você ainda, para fofocar, para falar mal dos outros, para contar mentira, para contar piada, você ainda não foi transformado, eles não estão vendo em você a figura de um cristão. Não estão. Eu me lembro, eu não estava na função de pastor, eu era um cristão, sim. E o meu vizinho lá, ainda mora ali no mesmo lugar. Um dia eu estava colocando uns pau na esquina lá, em cima da calçada. Aí eu tô lá conversando com ele, tava mais uns 3. Aí vem um rapaz lá do Pacamã, com a sacolinha cheia de cerveja. Aí chegou, o cara foi tirando cerveja e foi entregando para cada um dos que tava lá. E eu do lado, assim. Aí o cara tirou a sacolinha que fez para mim, o vizinho. Por isso aí não, ele é crente, não entrega para ele não. Eu falei, obrigado, senhor. Já está começando a parecer cristão, entendeu? O vizinho já está me vendo como um cristão. Se nós não estamos sendo vistos, irmãos, como crente, como pessoas diferentes, está faltando transformação em nossas vidas. Está faltando mudança em nossas vidas. Está faltando nós nos esvaziarmos do nós mesmos e deixar o Senhor Jesus nos preencher. Nós temos que ser preenchidos. Porque as pessoas vão olhar para nós só pela aparência. Olha o que diz Samuel, em 1 Samuel 16:7. Quando Samuel vai ali ungir Davi, aí chega lá, a primeira pessoa, né, que ele vê na casa de Jessé é Eliabe. Provavelmente devia ser um cara grande, que ele olhou para o cara e já falou assim, ó, deve ser esse o ungido do Senhor. Aí Deus fala para ele, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então assim, tem pessoas sendo enganadas por aparência. Estão andando com pessoas que têm aparência, mas não têm um coração cheio do Espírito Santo de Deus, não tem atitude de cristão. Continua fofocando, continua ouvindo piada, continua falando mentira, continua tratando mal a esposa, continua tendo coisas, escusas escondidas dentro do celular. Eu não vejo, mas Deus vê. E se eu ver, será tranquilo, irmão, que é fácil de resolver, eu ia orientar. Mas como é eu que vejo, aí vocês vão pagar um preço. Esse é o porém. Esse é o porém. Deus cobra. Porque Deus avisa. Deus, irmãos, ele não erra no diagnóstico. Ele não erra quando ele vê.
como eu estava falando aqui, né? Nós, como ser humano, nós vemos a atitude das pessoas. Deus conhece o coração. No dia da colheita, não adianta eu falar que eu sou trigo. Não adianta eu falar que eu fiz. A palavra de Deus fala para nós em Mateus, acho que 6, que muitos irão dizer naquele dia: Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu expeli demônios em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome. E vão ouvir uma frase muito triste da boca de Jesus: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. É uma frase das mais tristes que algumas pessoas vão ouvir nesse dia. E nós, como cristãos, nós temos que tomar cuidado para nós não ouvirmos essa frase. Porque nós estamos aí orando, expulsando demônio. Deus às vezes faz um milagre usando, né, o servo dele. Nós ministramos a palavra dele, mas às vezes não há transformação no nosso coração. Não há transformação nas nossas vidas. Deus quer transformação, Deus quer mudança. Deus quer que nós, né, nos coloquemos de pé diante do Senhor. Tem trigos, irmãos, que estão parando de fazer a obra do Senhor, que estão esfriando na obra do Senhor, porque há joios que estão sendo maldição na vida deles. Há pessoas que estão esfriando porque outros estão falando na cabeça dele. Ele ainda não entendeu, ele ainda não compreendeu que o cristão perseverante, o cristão que vive na dependência de Deus, ele não necessita de aprovação do homem. Se eu fosse ouvir ou dar ouvido que já falaram a meu respeito, eu não estaria aqui hoje. Mas eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho feito pela obra do Senhor. Então, se você tem a direção de Deus na sua vida, comece a fazer a obra do Senhor, sem preocupação com o que estão falando, com o que estão fazendo contra você. Seja trigo, irmão. Limpe-se. Tire todo empecilho da sua vida. Se tem alguma coisa em você que ainda está te impedindo de servir a Deus com fidelidade, com amor, em obediência, tira da sua vida. O momento é hoje, não é amanhã, não é depois. Essa noite nós poderemos deitar para dormir. E tem aquela outra parábola que fala do cara que colheu muito trigo, né? Ele falou: rapaz, vou construir mais não sei quantos celeiros, vou fazer mais não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Eu queria só juntar. Aí alguém fala para ele assim: louco, esta noite te pedirão a sua alma. O que você tem para apresentar para Deus? Porque às vezes nós estamos preocupados só com isso aqui, só com a terra. Nós estamos esquecendo de Deus. Nós estamos esquecendo de nos colocar na presença de Deus como servo. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Eu quero fazer uma oração pela igreja. Aquela pergunta que eu fiz no início, né, da reflexão, se nós somos, eu ou vocês, se nós somos trigo ou se nós estamos sendo joio, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes, traz na sua mente agora. Se tem alguma situação na sua vida que ainda está te levando a ser um joio, que ainda está te levando a fazer aquilo que não agrada a Deus, traga essa reflexão na sua mente agora, fala com Deus, pede para Deus te livrar, pede para Deus tirar isso da sua vida, pede para Deus te limpar, pede para Deus te consertar, pede para Deus te dar estratégias de mudança. Curve suas cabeças e comece a falar com Deus só no seu pensamento, para Deus te limpar, para Deus tirar esses entraves, para Deus tirar essas indiferenças. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, maravilhoso Deus, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações nesta noite, Pai.
A palavra ministrada, Pai, foi sobre o trigo e o joio, Pai. Pai, nós todos, Pai, todos nós queremos ser trigo, Pai. Mas nós temos certeza que há em nós, Pai, um pouquinho de joio. E nós queremos, Papai, com toda humildade, nos colocar diante de Ti, Senhor, e pedir ao Senhor que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos transforme, Pai, que o Senhor nos molde, Pai. Pai, o que tiver em nós, Pai, que tiver nos atrapalhando de servir ao Senhor, Pai, em obediência, honestidade, se tiver em nós, Pai, alguma coisa que está nos afastando da presença do Senhor, que o Senhor vai cancelando agora, Pai, que o Senhor vai tirando, Pai, do nosso meio, Pai, vai tirando da nossa mente, do nosso coração, vai tirando da nossa boca, Pai, a fofoca, Pai, a maldizência, vai tirando da nossa mente os pensamentos impuros, Pai. Vai tirando dos nossos ouvidos o desejo de ouvir piadas, Pai, o desejo de ouvir, Pai, situações, coisas que não agradam ao Senhor, Pai, palavras de duplo sentido, Pai, vai tirando, vai limpando, Pai, vai fazendo uma limpeza em nossa mente, em nosso coração, em nossos ouvidos, a nossa boca, Papai. Pai, se a nossa mão, Pai, tem levado aquilo, Pai, que não é do agrado do Senhor, que o Senhor repreenda, Pai, agora em nome de Jesus. Se os meus pés têm me levado onde o Senhor quer que eu não vá, Pai, que seja cancelado, Pai, que o Senhor me impeça, Senhor. Impeça-me, Pai. Eu quero servir ao Senhor, Pai, em obediência, honestidade, Pai. Pai, eu quero cuidar da minha família, Pai. Eu quero cuidar da igreja do Senhor, Pai. Se tiver algo em mim, Pai, se tiver algum caminho mau em mim, Senhor, o Senhor tira, Pai, o Senhor limpa, Senhor. Tira, Pai, se tiver algo em mim, Senhor, que está me afastando da presença do Senhor, se tiver algo em mim, Senhor, que está envergonhando o Teu Evangelho, o nome do Senhor Jesus, que eu seja limpo, que eu seja purificado, Senhor. Tira de mim, Pai, os empecilhos, Pai. Tira de mim o meu eu, Senhor. Tira de mim o orgulho, Pai, a vaidade, a prepotência, o sentimento de eu sou, eu sei, só eu que faço. Tira isso de mim, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Papai. Vai limpando, Senhor, os nossos corações, vai limpando a nossa mente, vai nos transformando, ó Pai. Oh, Senhor, nós estamos aqui rendidos diante do Senhor, como servos do Senhor, Papai, pedindo que a misericórdia do Senhor venha sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, Papai. Nós queremos ser cristãos, Pai. Nós queremos ser exemplos, Pai, para esta geração, Senhor. Nós queremos, Pai, ser moldado segundo a Tua palavra, Senhor, segundo o Teu santo evangelho. Oh, Senhor, mas tem hora que nós somos fracos, Pai. Tem hora que nós somos omissos, Pai. Tem hora que nós somos lentos, lerdos, Pai. Então desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, Senhor. Nos dê estratégias, Pai, para que nós possamos cumprir, Senhor, com a palavra do Senhor. Para que nós possamos fazer aquilo, Senhor, que o Senhor tem proposto no nosso coração, Pai. Oh, meu Deus, eu quero servir ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Enche-nos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, mas tira, Senhor, tira de nós todo empecilho, todo entrave, Pai, para que nós possamos nos achegar ao Senhor, Pai, com liberdade, em obediência, em santidade, Pai. Que a presença do Senhor seja real em nossas vidas, Pai. Que nós não sejamos cristãos de aparência, Papai. Que nós sejamos sinceros. Que a nossa vida seja transparente, que em momento nenhum nós precisemos mentir para ocultar os nossos erros, que se nós errarmos, nós viemos a nos confessarmos uns aos outros para sermos perdoados, que nós possamos, Pai, ser verdadeiros, Senhor, que nós possamos cada vez mais fazer a vontade do Senhor, em obediência e santidade, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. A mudança, irmãos, nem sempre é fácil em nossas vidas. Mudança não é fácil, tipo nenhum de mudança. Mudança de casa, mudança de trabalho, nada é fácil. Mudança de atitude, mudança de postura, não é fácil, mas é necessário. É necessário que nós passemos por essa transformação, por essa mudança.
É necessário que nós começamos a olhar na palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor está pedindo para nós e que nós ainda não colocamos em prática em nossas vidas. Coloca a palavra de Deus em prática na sua vida. Começa a orar, a falar com Deus, a pedir direção de Deus sobre a sua vida, para que nós possamos ter realmente um concerto com Deus, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Papai querido, Santo de Israel. Pai, nós ouvimos a Tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. Pai, agora nós te pedimos pelo Teu santo nome. Pai, que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações venha, Senhor, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós nos dando direção, Pai, nos dando orientação, Pai. Que essa palavra possa ser, Pai, repetida em nossa mente, Pai, para que nós possamos entender, Papai, que nós devemos ser tribos, que nós devemos ser tribo, Pai, que nós devemos ser diferentes, que nós devemos ser cristão, que nós devemos ser exemplo, Pai. A palavra do Senhor fala que nós somos sal e luz, Pai. Então que nós possamos, Pai, refletir a luz de Cristo aonde quer que nós vamos, Pai. Que nós possamos, Pai, através das nossas atitudes, Pai, através das nossas atitudes, representar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos ser exemplo para as pessoas. Que nós possamos, Papai querido, cada vez mais, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem proposto em nosso coração. Oh, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, cada família aqui representada, Pai, cada lar aqui representado, que seja agora alcançado, abençoado pelo Senhor, Papai. Pai, aqueles que não puderam vir, que não estão na casa do Senhor, o Senhor os alcance aonde quer que eles estejam, Papai. Oh, Deus Santo, Deus amado, Pai, nós lhe agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Agora nós te pedimos em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, Papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus.